Muito bom dia a todos e aqueles que estão pela primeira vez na nossa casa, recebam o nosso caloroso abraço. Talvez estranhem alguns que esperavam a Eliane estar aqui hoje, mas por motivo de força maior tivemos que fazer uma troca. Vamos tentar desempenhar o trabalho como Deus nos permite. Então, hoje falaremos sobre a prece. Mas afinal, o que é a prece? E para que ela serve? Poderíamos dizer que a prece é uma projeção do pensamento. Por que do pensamento? Porque eles são a origem de quase totalidade das nossas ações. Pois primeiro pensamos, depois agimos. E é a partir do pensamento que irá se estabelecer uma corrente fluídica, uma corrente de energia, cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora. E é aí que está o seu poder e o seu alcance. Pois é nessa relação fluídica que o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores que lhes inspiram bons pensamentos. Poderíamos dizer também que a prece é uma invocação e que por meio dela colocamos o pensamento em contato com o ente a quem nos dirigimos. A prece é uma expressão de sentimento que sempre alcança a Deus, quando ditada pelo coração de quem ora. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, por seres encarnados ou desencarnados. E o Espiritismo nos faz compreender com clareza a ação da prece, explicando o processo de transmissão do pensamento. Para essa compreensão, é todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no mesmo fluido universal que ocupa o espaço. Do mesmo modo como neste planeta estamos todos nós na atmosfera. O ar é o veículo do som, com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas ao planeta Terra, ao passo que o fluido universal se estende ao infinito. Então, logo que o pensamento é dirigido para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. Então, a energia dessa corrente está em razão da energia do pensamento e da vontade. É por esse meio que a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que eles estejam, que eles se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que as relações se estabelecem à distância. E no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, como nos foi lido anteriormente, os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras estranhas ao coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, mas quando as dão, é para fixar as ideias e, sobretudo, para ajudar as pessoas que têm dificuldade para se expressar, porque existem aquelas que não creem ter realmente orado se seus pensamentos não forem formulados. Isto é, pessoas que acham que só orar em pensamento não adianta, que tem que falar, pronunciar todas as palavras. Eles, os espíritos, nos dizem que o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que se deve assinalar o retorno à vida ativa de cada dia ao acordar, é a prece.
nos dizem eles. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras? Porque disso tendes hábito. É um dever que vos impondes, e como dever, pesa-vos. A prece do cristão, de qualquer culto que seja, deve se levar ao Criador, já ao acordar, com humildade, com profundidade de sentimento, com gratidão por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite, que nos é permitido, embora inconscientemente, retornar junto de nossos amigos, de nossos guias, para receber junto a eles mais força e perseverança. Sim, devemos sempre agradecer, mas sim, devemos também pedir as graças que temos necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor abreviar nossas provas, dar-nos as alegrias e a riqueza, mas sim, pedir para nos conceder os bens mais preciosos, a paciência, a resignação e a fé. Também devemos orar à noite para agradecer pelo dia que passou, por todas as bênçãos recebidas. Ocorre que muitos de nós dizemos: não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Já outros dizem: se Deus sabe tudo, Ele sabe o que preciso, então para que orar? Nos dizem os bons espíritos: que pedis a Deus na maioria das vezes? Pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Oh, não, muito poucos. Mas imaginais antes de lhe pedir o sucesso de vossos empreendimentos terrestres. E ainda exclamam: Deus não se ocupa conosco? Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças. E aí os espíritos no Evangelho nos chamam a atenção. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo de vossa consciência, encontrarias quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrentes de graças e de consolações se derramará sobre vós. A oração do Pai Nosso é o símbolo de toda a prece dirigida a Deus. Ela veio do próprio Jesus. Na sua brevidade e simplicidade de palavras, ela encerra tudo o que devemos pedir, agradecer e louvar ao Criador. Assim Jesus orava: Pai nosso que estais nos céus. Vejam que ele não dizia meu Pai, ele falava Pai nosso, Pai de todos nós. Santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que superam todo o entendimento humano. Em toda a obra da criação está escrito o nome desse ser grandioso e sábio. Desde o menor inseto até aos astros que se movem no espaço. Cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras. Orgulhoso, aquele que não vos glorifica. E ingrato, aquele que não vos rende ações de graça. Venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam sua felicidade se as observassem. Com essas leis, fariam reinar entre eles a paz e a justiça. Se ajudariam mutuamente,
em lugar de se prejudicarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de esmagá-lo. Evitariam os males e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias deste mundo vêm da violação de vossas leis, porque sabemos, não há uma só infração que não tenha consequências e fique sem sua devida punição. Aos animais deste o instinto, mas ao homem, além do instinto, desta a inteligência e a razão, destes também a liberdade de observar, seguir ou infringir vossas leis, isto é, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenham mérito e a responsabilidade de suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância de vossas leis, porque como Pai amantíssimo, quiseste que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto ou de nações. E aqueles que as violam é porque vos desconhecem ou não vos respeitam. Dia virá em que, segundo a vossa promessa, todos os praticarão, todos os reconhecerão como soberano de todas as coisas, e o reino de vossas leis será o vosso reino na terra. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, dizia Jesus. Se a submissão é um dever de filho em relação ao Pai, do subalterno para o seu superior, quanto não deve ser maior o da criatura com relação ao seu Criador? Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria e que sem vós ele não pode nada. Então fará a vossa vontade na terra como os seres que habitam os céus. Fazei-nos também entender que vossos desígnios são infinitamente justos e que tudo em nossas vidas é fruto dessa sábia ação de justiça. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos, Senhor, o alimento para manter as forças do corpo, mas também o alimento espiritual para o desenvolvimento e fortalecimento do nosso espírito. O animal encontra seu alimento na natureza, mas ao homem deve procurar sua subsistência com os recursos da sua inteligência. Vós lhes dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isto, lhes fizeste do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e o seu bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele não poderá progredir. Auxilias o homem de boa vontade que se confia a vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem trabalho. Quantos são os que se deixam abater por suas próprias faltas, por sua imprevidência ou sua ambição? São os criadores de seu próprio infortúnio e não têm o direito de se lamentar, porque são punidos naquilo em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhe estendei mão segura, desde que, como filho pródigo, retorne sinceramente a vós. Portanto, antes de lamentarmos nossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa.
A cada infelicidade que nos chegue, perguntemo-nos se não dependeu de nós evitá-la, pois Deus nos deu a inteligência e depende de nós dela fazer uso. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, dai-nos coragem e força para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação para não lhe perder o fruto. Assim, Senhor, quando pedimos o pão de cada dia, pedimos os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à nossa subsistência. Se está em vossos desígnios experimentar-nos pelas mais duras privações, apesar dos nossos esforços, nós a aceitaremos como uma justa expiação de faltas que tenhamos cometido nesta vida ou em vidas passadas, porque sois justos e sabemos que não há penas imerecidas, e não punis jamais sem causa. Pedimos igualmente que sejamos sensíveis e caridosos para auxiliar aqueles que passam por momentos de dificuldade. Preservai-nos, ó Deus, de olhar com inveja aqueles que têm o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes, se esqueceram a lei de caridade e de amor ao próximo, que tão bem Jesus nos ensinou. Afastai também do nosso espírito o pensamento de negar a vossa justiça, vendo a prosperidade do mal e a infelicidade que oprime às vezes o homem de bem. Pois sabemos que vossa justiça se cumpre sempre e não falta a ninguém. Que a prosperidade material do mal é passageira, como é a existência corporal, ao passo que aquele que sofre com resignação terá sua recompensa no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco, e uma dívida contraída que nos será preciso cedo ou tarde pagar. Solicitamos vossa infinita misericórdia para o perdão delas, com a promessa de fazer esforços para não mais contrair dívidas novas. Na tua lei de caridade, como dissemos, que Jesus tão bem exemplificou, não é só a caridade material, mas a caridade moral, que é o esquecimento das ofensas. Com que direito reclamaremos a vossa indulgência se nós mesmos faltamos com ela em relação àqueles a que temos queixas? Dai-nos, ó Pai, a força para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança no coração. Se for da vossa vontade, que sejamos retirados deste mundo ainda hoje, que nosso coração esteja límpido e puro. Bendito seja o vosso nome, Senhor, pois sabemos da vossa soberana justiça, que nos ensina que toda sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte. Encontraremos em outras existências oportunidade de resgatar as dívidas que ficarem pendentes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força para resistir à influência dos maus espíritos que tentam desviar-nos do caminho do bem. Pois somos nós, espíritos imperfeitos, a causa primeira do mal, pois é a nossa sintonia que atrai esses espíritos,
que não fazem mais do que se aproveitar das nossas más tendências. Pois cada imperfeição nossa é uma porta aberta para essa influência, ao passo que nada podem e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Portanto, depende de nós os afastar, pedindo a Deus sua força, o discernimento e a lucidez para agir no bem, porque é o mal que os atrai e o bem os repele. Assim vos pedimos, Senhor, inspirai-nos pela voz de nossos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de nos corrigir em nossas imperfeições, a fim de fechar a porta do nosso coração aos espíritos impuros. O mal não é uma necessidade para ninguém, e só é irresistível àqueles que a ele se abandonam com satisfação. Se temos vontade de fazê-lo, podemos também ter a vontade de fazer o bem. E amém. Que assim seja. Que tudo seja feito segundo a vossa santa vontade e não segundo a vossa, Senhor, porque não queres senão o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. E para encerrarmos esse pequeno livro, mas grandioso em suas páginas, Deus, venho agradecer teu pão que não tem faltado à minha mesa, o agasalho com que me cobres o corpo, a água que me banha e me sacia a sede, a amizade dos meus amigos, a fé que me alimenta a alma. Principalmente agradeço-te a força que me dá, que contigo junto a mim não existe nenhum problema que não possa resolver. Obrigado, pois, pelos meus problemas, e que eu veja neles a tua mão a me ensinar a viver. Muito obrigada a todos, e uma boa manhã e um bom dia.